Olá, meus amigos do Agenda Espírita, sejam bem-vindos a mais uma exposição. Iniciamos as nossas palavras neste dia, saudando a todos vocês e desejando a cada um a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós fomos chamados hoje para abrirmos as palestras desse Setembro Amarelo, que inaugura certamente uma era de conscientização para a humanidade acerca de temas tão sensíveis como o suicídio e a depressão. E para abordarmos sobre o prisma do Consolador prometido por Jesus, sobre o prisma da doutrina espírita, nós escolhemos um tema intitulado Graças a Deus. Como se é repetido por todos nós que cremos na divindade essa expressão. Quando chegamos, quando vamos embora, quando alguém diz algo de bom, quando alguém prevê uma cura, um sucesso, a abertura de um caminho, aquele que traz no coração uma fé, sempre repete, graças a Deus. Então, por isso, nós vamos mergulhar nas profundidades dessa expressão, à luz do Evangelho e da doutrina espírita, para que possamos tirar delas conteúdos substanciais que nos possam valer nos dias de alegria e também nos eventos de tristeza. Para darmos início à nossa singela preleção, iremos fazer uma prece, meus amigos, e rogamos a todos vocês que nos acompanhem através do pensamento. Vamos agradecer a Jesus pela oportunidade de mais um encontro. Que o Mestre nos abençoe essa tarde e noite, iluminando os nossos corações, abrindo a nossa mente para receber a água pura do Evangelho e os nossos corações estejam sintonizados com as esferas superiores da vida. Jesus nos ensina a enxergar a vida com amor e que dos nossos lábios só saiam a verdade e que os nossos ouvidos possam assimilar a vontade de Deus. Que assim seja, meus amigos, que assim seja. E para começar, nós trazemos uma pergunta que se encontra na primeira parte de O Livro dos Espíritos, no capítulo 1 da obra. Allan Kardec perguntou às entidades superiores, na questão de número 11, será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? E os espíritos superiores responderam, quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e o compreenderá. Deus vai se revelando aos homens conforme as inteligências avançam em sabedoria e amor. Por exemplo, aquilo que espíritos de escola podem compreender acerca da divindade, nós, os espíritos comprometidos com a lei e ainda mergulhados em seríssimas imperfeições, nem sabemos que existe. É uma relação interior entre o Filho e o seu Pai, entre a criatura e o seu Criador. E Allan Kardec, na questão de número 14, abordando o tema do panteísmo, ele perguntou aos espíritos se Deus seria a soma
de todos os elementos existentes na natureza. E os espíritos disseram que não, porque a criação não é o Criador. Deus é maior do que tudo o que existe. Como diz André Luiz na sua obra extraordinária, Nos Domínios da Mediunidade, a natureza é a exteriorização do pensamento de Deus. Deus é imutável, ele não está sujeito às leis naturais. E por que falamos disso, meus amigos? Porque essa mensagem é plenamente consoladora e traz uma força que liberta o espírito das escravidões do pensamento. Então nós escrevemos um pequeno poema a fim de abordarmos esta temática, em que intitulamos chamando de Em Deus, recordando o apóstolo Paulo que dizia que em Deus nós nos movemos e existimos como peixes em um oceano. A criação não é a vida em si. Aqui a vida com V maiúsculo. Ela não pode, como jamais pôde surgir de si mesma. Ela é tão somente a plasmagem da vontade da vida. Os reinos da natureza, o reino animal, o reino vegetal, o reino animal, os reinos conhecidos e desconhecidos, são a plasmagem da vontade de Deus. Sem Deus nada existiria. Sem Deus nada teria sido chamado a vida. Apenas Deus pode chamar a existência aquilo que ainda não existe. A vida com V maiúsculo, é o Senhor. Tudo o que existe de mais sublime na criação é pensamento dele, é pensamento de Deus, mas ainda assim não é Deus. Por isso, meus irmãos, não estejam baseando a vossa fé em circunstâncias. E se for assim, e se chegar a minha vez, e se olharem para mim, aqueles que baseiam a sua fé em circunstâncias, esses ainda estão mergulhados no panteísmo. Jesus nos chamou a observarmos os lírios do campo e os pássaros do céu, e disse que a flor do campo, ela desabrocha ao amanhecer e fenece ao cair da tarde. Toda a matéria do planeta é transitória. Nós vivemos mergulhados num oceano de movimento e de mutabilidades. Apenas Deus permanece eterno e imperfeito. Se o homem baseia a sua fé nas coisas que se modificam dia após dia, esse homem semeia em terra árida, esse homem pisa em areia movediça e jamais assenta a sua casa sobre a rocha. Então não digamos, e se for assim, e se chegar a minha vez, e se olharem para mim, a fé é ultra circunstancial. Ela não se atém às condicionantes. Ela olha as dificuldades do caminho e atravessa e passa. Não, meus irmãos, não façam assim, condicionando a nossa fé às circunstâncias. Não creiam apenas quando os rios estiverem cheios, as videiras frutescentes, as oliveiras carregadas e os pássaros cantantes. Se crerem assim, a vossa fé será cíclica e circunstancial. Creiam, porque o Senhor é.
Não creiam apenas porque os nossos desejos estão sendo realizados, porque as pessoas nos aplaudem e gostam de nós, porque no dia em que nós não formos aplaudidos, em que as pessoas não se agradarem com a nossa presença, nós fatalmente ficaremos tristes e deprimidos diante da vida, achando que Deus nos deve alguma coisa. Saibam, meus amigos, e se tudo que existe, graças a Deus, deixasse de existir, Deus, sendo a vida de toda a vida, teria poderes para dizer: seja novamente em mim. O Criador, que é modelo de amor e de caridade, jamais deixou de criar. É por isso que Jesus nos apresentou um Pai amoroso e sábio. Essa mensagem, meus amigos, ela tem força terapêutica. Ela mergulha em nossos corações, apagando as trevas dos nossos medos, dos nossos milindres, das nossas neuroses e paranoias. O Evangelho é a luz verdadeira que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Então nós podemos sim sentir as tristezas, porque elas fazem parte do movimento de aprimoração do ser humano. Mas as tristezas não farão moradas permanentes em nossa alma, quando nós finalmente compreendermos a mensagem da fé trazida por Jesus Cristo, nosso Senhor. A vida sempre nos oferece oportunidades gigantescas de evolução. Todos os dias são dias propícios para o aprendizado, para a felicidade, para o amor, para nos abrirmos à caridade. A caridade que sai de nós e a caridade que também chega às nossas vidas através dos benfeitores espirituais e dos irmãos generosos que nos cercam e que também nos amam. Há uma dimensão no centro de toda a vida, que é a vontade de amar e de ser amado. E recordando Paulo, na carta aos Filipenses, quando comunicando-se à comunidade de Filipo, ele disse: Deus me é testemunha de que vos amei com a ternura de Jesus Cristo. E nós escrevemos um singelo texto em que intitulamos de um único amor, para que nós possamos mergulhar nessa gratidão ao nosso Pai que está nos céus. A gratidão que sabe reconhecer as bênçãos que nos chegam. A gratidão que abre a alma e diz: obrigado, Senhor, porque me chamaste à vida. Obrigado, Senhor, porque me criastes. Obrigado, Senhor, porque apesar de todas as circunstâncias, eu sei que Tu me amas e eu também Te amo. Quantas vezes não nos lançamos ao mundo, tomados inconscientemente por um amor segundo as tradições de família. A cultura social, os filmes, as novelas, a literatura, o lirismo dos poetas e as composições musicais. É o amor que é ensinado ao mundo pelo mundo. Amor romântico, amor piegas, amor desesperado, amor apaixonado, amor possessivo, amor filosófico, amor científico que tenta restringir o amor a processos bioquímicos da matéria. Mas o apóstolo Paulo não se restringe a nenhum desses amores. O apóstolo fala de um amor segundo a ternura de Jesus Cristo. É esse amor, meus amigos, que nos livra da depressão. É esse amor que põe um sorriso em nossos lábios.
É esse amor que modifica as paisagens da vida a partir de um olhar. É esse amor em que, mesmo mergulhado em muitas lágrimas, nós somos capazes de dar uma pausa em nossas aflições para olharmos as aflições do nosso semelhante. É esse amor que é capaz de sorrir com os que sorriem e chorar com os que choram. Porque, lembrando da figura doce de Francisco Cândido Xavier, nós concordamos que olhos que nunca choraram raramente sabem ver. Então esse amor aproveita as circunstâncias para crescer para Deus. Ele não tem as ilusões do amor romântico, do amor piegas, do amor possessivo que diz que tudo é meu, do amor desesperado que, quando não tem, arranca os cabelos, do amor romântico que espera apenas as sensações das paixões para fazer algo de bom diante da vida, não. Esse amor opera na existência através da fé em Deus. É um amor que não se restringe a confissões positivas, mas é um amor que opera apesar de, inclusive nas tormentas e nas tribulações da vida. É o único amor que é capaz de dar a vida pelos seus irmãos em manifestação de cuidado. Porque as outras formas de amor, elas jamais dão a vida. Elas sempre dão algo de si, esperando alguma coisa em troca. Mas o amor de Jesus é capaz de dar a vida pelos nossos irmãos, da forma em que o Mestre exemplificou no heroísmo da cruz. Então, meu amigo, se estás triste, se o teu coração é tomado de premente angústia, se a tua alma chora e se desespera, sem ver a beleza do sol que desaponta no horizonte, sem aproveitar as delícias da chuva que irriga a terra, e sem assimilar o canto das aves canoras, lembra de Jesus que disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. O amor de Jesus, esse amor que canta e diz com o coração graças a Deus, é o único amor que é capaz de chegar à plenitude da lei, que é a caridade. É o amor que diz: eu recebi tanto da vida, a vida me preencheu o coração, eu recebi a graça de ver o amor de Deus na face de Cristo, então eu vou em direção às dores do meu semelhante, eu vou escalar rumo à plenitude da lei, que é a caridade. Caridade benfazeja, caridade tal qual ensinou Jesus, caridade, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. E mesmo que não consigamos atingir a plenitude dessa lei, porque ainda somos seres imperfeitos, cheios de sombras existenciais, mas é o nosso dever buscar a lei da perfeita liberdade. É o nosso dever almejar a Cristo. E por isso Deus, na sua infinita misericórdia, criou a lei de reencarnação. Ninguém precisa cumprir a jornada em uma única existência. Nós encarnamos muitas vezes, meus amigos, até que as lições sejam plenamente compreendidas pelo nosso coração e sejam discernidas numa lucidez em fé, até que as virtudes dos céus estejam verdadeiramente brilhando na intimidade da nossa alma.
esse amor que dá graças a Deus, esse amor segundo a ternura de Jesus Cristo, é o único amor que nos faz conhecer o amor que excede a todo entendimento. O amor romântico, o amor piegas, o amor dos filmes, o amor das novelas, o amor do conto de fadas, ele nasce na terra e morre na terra. Apenas o amor de Jesus tem as dimensões do reino de Deus. É um amor que excede a todo entendimento. É por isso que o amor é capaz de fazer o homem atravessar os vales de lágrimas. É capaz de fazer os homens assimilarem as perdas e compreenderem que elas fazem parte de um processo evolutivo. É o único amor que é capaz de perdoar um inimigo. É o único amor que é capaz de se compadecer permanentemente dos caídos do caminho. É o amor que nos samaritaniza diante da vida. É o amor que faz a vida eterna explodir dentro de nós como um Big Bang existencial, originando uma nova gênese, o surgimento de um novo homem, segundo a mente de Cristo, segundo a lei da perfeita liberdade. É um amor que, caminhando e chorando, se alegrando e sorrindo, ainda assim dá graças a Deus. O amor que nos faz sondar o pensamento do Senhor da vida e encontrar glória junto ao Pai. É o único amor que tem poderes para romper os véus da matéria e nos fazer entrar nas cidades celestes, a Jerusalém do alto, e nos fazer filhos livres da eternidade. É a esperança que Jesus deixou para todos nós, que Ele iria nos preparar um lugar. Meus amigos, através de uma prece singela, através de um pensamento benfazejo, de um olhar caridoso, estendendo uma mão amiga, nós já podemos contemplar as belezas dos mundos ditosos, porque para o pensamento não existe limites. Todas as vezes que o homem ora, pedindo a Deus socorro e cura para as suas dores, ele é ouvido. Ele é acariciado pelas vibrações superiores. O Senhor da vida nos envia benfeitores espirituais para que nos ajudem nas nossas grandes dificuldades. Não há nenhuma prece sincera que não receba uma resposta de plenos céus. Elas saem do nosso peito como uma árvore, como uma ave, em direção ao paraíso e retornam aureoladas de luz, como se estivessem sido iluminadas pelo pensamento do próprio Senhor. Meus amigos, então, se você deseja no dia de hoje sentir com o coração esse graças a Deus, recolhe ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas. Como diz a poetisa do Evangelho, Alta de Souza, entra no teu aposento íntimo, entra no teu quarto em secreto e fala ao teu Pai, que te ouve em secreto, e respostas de luz te banharão a alma e farão os teus olhos, como cachoeiras da alma, derramarem águas e lágrimas de fontes vivas, curando as suas dores, curando as suas feridas. Mesmo mergulhados na matéria, nesse vale de lágrimas e de sombras, os nossos pensamentos podem viajar pelos mundos, nas dimensões do infinito,
como uma centelha elétrica sem limites, buscando o pensamento das almas redimidas, dos espíritos benfazejos, dos heróis da renúncia, dos apóstolos da caridade, dos anunciadores da mensagem da cruz. Foi por isso, meus amigos, que escrevendo à comunidade de Filipe, Paulo disse: em tudo dai graças. Aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei viver na abundância e também sei passar necessidade. Nada mais no mundo me moleste, porque eu trago na minha alma as marcas do Cristo. Que a nossa mente, meus amigos, não nos traia, chamando de amor o que não é amor e buscando amores que estão fadados a desaparecerem pelo mundo. É por isso que existe muita decepção. É por isso que existe muita desilusão. É porque nós acreditamos em nossas fantasias. Acreditamos em um amor cor-de-rosa, em um amor como o de Romeu e Julieta, um amor como o de Dom Quixote de La Mancha. Meus amigos, são apenas fantasias da alma humana, colorindo a literatura do mundo. O único amor que permanece para sempre e faz o homem suportar as tribulações com paciência é o amor segundo a ternura de Jesus Cristo. Porque esse nos dá ao coração uma certeza de que Deus dará uma coroa de vida a todos aqueles que o amam, e que todas as coisas competem para o bem daqueles que amam a Deus. O amor de Jesus é o único amor que resiste à força do tempo, que é capaz de enfrentar o desaparecimento dos mundos e a renovação dos seres. É esse amor ensinado no Evangelho. E por isso ele é uma boa nova que se renova todos os dias para os espíritos de boa vontade. É o único amor capaz de passar por grandes tormentas e mesmo assim dizer: nós somos mais do que vencedores. Você passa pelas dores da vida. Você é moído como os grãos em uma moenda. E mesmo assim, após passar pelos filtros da vida, nós somos capazes de dizer em Cristo: eu sou muito mais do que vencedor, porque a minha alma pertence ao Senhor. É o único amor, meus amigos, que diz: eu posso tudo naquele que me fortalece. O homem que se compenetra dessa verdade, ele dá graças a Deus em silêncio. Ele dá graças a Deus dormindo no desdobramento dos sonhos. Ele dá graças a Deus com um copo d'água. Ele dá graças a Deus com o sorriso de uma criança e com a sabedoria dos velhos. Ele dá graças a Deus quando vê fruto maduro nas árvores, quando as nuvens carregadas anunciam uma tempestade, para acalmar os ânimos de todos os seres. É o homem que diz: tudo posso naquele que me fortalece. É o único amor que faz dos nossos ventres fluírem, jorrarem rios de águas vivas. Porque em nós existe vida e vida em abundância. É o amor que transforma os olhos em lâmpadas do corpo, alterando a paisagem a partir do olhar do observador, que já não mais enxerga a vida a partir das sombras, mas enxerga a vida a partir da consciência do Evangelho, sabendo que a fé tem poderes
para mover montanhas. E como disse Jesus, tudo quanto pedirdes ao Pai, e não duvidares em vosso coração, credes que em verdade já recebestes. Ou seja, a partir da fé, a partir desse amor, o futuro visita o presente. A eternidade derrama-se na relatividade. O absoluto entra no espaço-tempo. E os homens, estupefatos com as maravilhas da atuação de Deus, diz, como disseram os apóstolos no Tiberíades: quem é este a quem até os ventos e o mar obedecem? Os ventos das emoções que tentam nos derrubar de dentro para fora, os mares revoltos dos nossos sentimentos, que creem desacreditando, que vacila na fé, que aposta no desamor, que mergulha nas mágoas e que faz uma morada para a tristeza permanente. Quando nós acordamos para Cristo, quando nós despertamos para essa luz maravilhosa, meus amigos, Ele acalma os mares e os ventos que sopram dentro de nós. É uma fé capaz de olhar cara a cara, olho a olho, para a depressão e dizer: a minha alma pertence a Cristo Jesus. Eu sou muito mais do que vencedor e tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus é por mim, quem será contra mim? É a única fé, é o único amor que, em dizendo graças a Deus, já começa a imaginar as forças do mundo vindouro, porque experimentou as fontes puras da revelação divina, e já começa a imaginar que os leões e os cordeiros, no mundo regenerado, beberão na mesma fonte. É o único amor, meus amigos, que sobre a terra teve a capacidade, a audácia verdadeira e divina de dizer: quem vê a mim, vê ao Pai. Meus amigos, não vos anunciamos nenhuma outra coisa a não ser Jesus Cristo redivivo, a não ser o seu Evangelho cheio de boas notícias para todos os homens de boa vontade sobre a terra. E lembrando o espírito Humberto de Campos, que através da psicografia inolvidável de Chico Xavier, no livro Boa Nova, anotando as instruções dos espíritos superiores, ele grafou que nas derrotas da vida o homem ouve mais alto a voz de Deus. Não tem como para nós ouvir a voz de Deus apenas entre as vitórias, os aplausos, as gargalhadas e as cócegas. Tamanha é a nossa rigidez emocional. Tamanhas são as pedras de gelo do nosso sentimento, que nós ainda precisamos do concurso da dor e das aflições. Então, meus amigos, não lutemos contra os agrilhões. Quanto mais o prisioneiro se debate nas correntes, mais ele marca o seu próprio corpo. Lembremos de Jesus que disse: bem-aventurados os aflitos, no mundo tereis aflições. Não creiam nas seitas espiritualistas, nas religiões templárias que prometem um mundo perfeito e sem dores e sem aflições, porque isso não existe. Vocês estão se enganando porque deixam-se enganar. O mundo tem muitas algemas. A nossa vida tem muitos espinhos. Nos roseirais do caminho, ainda seremos feridos pelo acúlio das rosas. Mas, meus amigos, Jesus Cristo venceu
o mundo. Vivamos as coisas da matéria, aproveitando as delícias desse mundo. Há tanta coisa boa por aqui, há tanta coisa bela, a natureza, as relações, os namoros, os casamentos, o nascimento dos filhos, os netos que chegam, as relações fraternas, as mensagens dos céus que nos chegam, a oportunidade de trabalho. Há tanta coisa bela, mas não nos esqueçamos de olhar para as estrelas. Não nos esqueçamos de contemplar as belezas do Evangelho, vivendo Jesus em cada minuto da nossa vida. Mas saibamos que o Evangelho não é uma seita. O Evangelho não é uma religião tão somente aos moldes da terra. O Evangelho é, sobretudo, uma espiritualidade a ser vivida. O Evangelho não obriga ninguém a praticar o Evangelho. É por isso que nele damos graças a Deus. Quando Jesus disse, vem, me segue, era um convite e não uma coação. Jesus não é um ditador. Jesus não é um déspota. Jesus não é um rei segundo as tradições do mundo e as dinastias familiares. Jesus é o Cristo. Jesus é manso como as pombas e prudente como as serpentes. O chamado dele é um convite, não é uma coação. Ninguém que deseja praticar o Evangelho pratique por obrigação. Pratique, meu amigo, antes, porque você viu o amor de Deus resplandecer na face do seu Cristo. Se o Evangelho for encarado como uma obrigação, já não é boa nova, é notícia caduca. É por isso que há tantos religiosos desistindo da vida. É por isso que há tanta paranoia nos templos, tantas neuroses. Porque os homens creem na rigidez dogmática e esquecem a espiritualidade leve e profunda do Evangelho. O Evangelho é a lei de perfeita liberdade. É aquela lei que nos faz olhar à frente do espelho, identificar as nossas dificuldades, as nossas imperfeições, os nossos ódios e as nossas mágoas, e buscarmos dias após dia curar as nossas feridas. Meus amigos, não há libertação da tristeza, da depressão e do pensamento suicida se o homem não mergulhar dentro de si. Apenas com o autoconhecimento, apenas com a realização dos seus talentos, das luzes que Deus distribuiu às mãos cheias para todas as almas, o homem pode converter as energias depressivas em alegria, coragem e fé. O Evangelho não engana a ninguém. Há muita informação sobre o mundo, mas Jesus continua perguntando, como perguntou ao doutor da lei: como leis? Como leis? Como tens interpretado a vida? A tua dor não é exclusividade tua. Há muitas outras pessoas sofrendo nesse mundo. A tua dor não é um castigo. Deus não amaldiçoa os seus filhos. A nossa dor são oportunidades de redenção espiritual. A nossa dor são as oportunidades que as escamas caiam de nossos olhos, que os tapumes sejam retirados de nossos ouvidos, para que possamos assimilar as dádivas de nosso Senhor. Então, meus amigos, fazemos uma proposta. Leiam o Evangelho, tenham contato com o Novo Testamento.
Apreciem com a alma Mateus, Marcos, Lucas, João. Leiam as cartas de Paulo, porque ali encontram-se tesouros de inapreciável sabedoria. Leiam, leiam. Deixem o Evangelho entrar. Tenham contato com o texto. Aquelas palavras guardam o sentimento do próprio Cristo, como nos diz o benfeitor Emmanuel no livro O Consolador. E meditem na aplicação daquelas leis em nossas vidas. E quando o Evangelho estiver sendo vivido, versículo a versículo, um passo de cada vez, nós experimentaremos uma felicidade ainda desconhecida no mundo. Se os homens escrevem livros, se os homens escrevem poemas, gravando-os em papel, como diz Augusto dos Anjos na obra Parnaso de Além-Túmulo, Deus escreve poemas de seres e universos, poemas de amor no amor imerso. Nós estamos mergulhados nesse amor. Nós somos os poemas do poeta eterno. Nós somos o lirismo do Criador incriado, da causa primária de todas as coisas e da inteligência suprema do universo. Às vezes, meu amigo, o que nos impede de dizer graças a Deus e faz a vida passar descolorida é apenas uma mágoa que nós temos no coração. E Jesus diz: concilia-te com teu irmão. Às vezes, as nossas tristezas se devem porque nós abandonamos a caridade, perdemos a dimensão do bom samaritano em nossas vidas. Às vezes, a nossa tristeza é falta de amor verdadeiro, porque estamos mergulhados nos falsos amores que iludem, nos amores que não dão o carnegão e a resistência da alma para suportar os ventos, as torrentes e os rios transbordantes. Às vezes é só por isso. Às vezes nós mergulhamos em muita dor porque não honramos ao nosso pai e à nossa mãe. Não somos gratos aos nossos genitores. Às vezes a depressão nos bate à porta porque nós cobiçamos as coisas dos outros, porque nós prestamos falsos testemunhos, porque os nossos olhos são maus e não sabem se alegrar com as luzes que se acendem na casa dos nossos vizinhos. Não existe alma que resista feliz a tanta treva. É por isso que Jesus disse que não passariam os céus e a terra, mas as suas palavras não passariam. E que era preciso que se cumprisse até o último tio de toda a lei. Então, meus amigos, sejamos sinceros, transparentes, profundos, e todos os dias olhemos para dentro de nós. Vinde a mim as criancinhas, mas não as criancinhas mimadas, caprichosas, bobas, mas as criancinhas de Deus, as criancinhas valentes, corajosas, as criancinhas que enxergam na vida uma oportunidade, as criancinhas que se recebem da vida um papel, fazem um avião e jogam esse avião e o fazem voar. E depois desmancham o avião e fazem um barquinho e colocam na água para navegar. São crianças criativas. São crianças que têm sempre uma ideia nova para renovar a existência. Ah, meus amigos, nós poderíamos e gostaríamos de permanecer aqui por mais tempo, mas nós temos um horário a cumprir. E agradecemos a todos aqueles que nos acompanharam.
e que compartilhem esta mensagem. Agradecemos aos amigos do Agenda Espírita pelo convite fraterno e por essa oportunidade. E dizemos que não falamos essas coisas como aqueles que sabem e que vivem. Falamos essas coisas, meus amigos, como aquele paralítico que pediu a ajuda dos amigos para subir pelo telhado e descer dentro da casa, a fim de estar frente a frente com Jesus. E Jesus disse: tem de bom ânimo, os teus pecados estão perdoados. Levanta, pega o teu leito e anda. Sinta-se perdoado por Deus, porque Deus não é um juiz inclemente. Estamos perdoados e, sentindo esse perdão, nós podemos lidar com as nossas sombras de uma forma muito mais amena. O perdão de Deus não elimina as nossas imperfeições. O perdão de Deus não nos transforma em anjos e seres iluminados. Mas o perdão de Deus, uma vez sentido no coração, nos transforma em entes da Boa Nova, em cidadãos do universo, em pessoas mais tranquilas e serenas diante do mundo. O perdão de Deus nos faz reconhecer que os cantos de sereia do mundo e as ilusões são como aquelas roupas de Salomão, que não são mais bonitas do que os lírios do campo. Até a singeleza do lírio do campo, que é a plasmagem da vontade de Deus, é mais belo do que qualquer obra do engenho humano. Porque apenas Deus é o Criador de toda a eternidade. Os espíritos criados, como diz André Luiz, podem criar e cocriar, mas apenas o Senhor da vida cria obras eternas. Eu desejo, meus amigos, que do coração de vocês, neste momento, estejam saindo vibrações violetas, azuis, verdes, brancas, simbolizando que as vossas mentes se conectaram com os mundos superiores. Muitíssimo obrigado. Que Jesus nos abençoe e nos proteja. E que o graças a Deus seja muito mais do que uma conjugação de palavras, mas um sentimento que vaza da alma. Que o graças a Deus venha inclusive nos silêncios. Que o graças a Deus seja um caminhar perene sobre a terra. Paz e bem, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus amigos. Amém.